Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és digno, Deus, de toda honra, toda glória e toda adoração, ó Pai. Amém. Você está lá atrás. Eis-me aqui, com o coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui. Cura meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não me ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, com o coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui. Cura meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não me ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Jesus, aleluia. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não me ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não me ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Glória a Deus. É o teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Que amor é este? É o amor de Deus. É o amor de Jesus pelas nossas vidas. É o amor que não nos lança fora. É o amor que continua nos amando e nos amando. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Amados irmãos, vamos ficar de pé.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Carta segundo escreveu o apóstolo Paulo a Efésios, a igreja que estava em Éfeso. No capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo de número 10. Como eu aprendi com o evangelista Piazza, se eu tivesse de dar um título a esta mensagem, amém? Eu titularia: Eu quero ser um bom soldado de Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado: eu também quero ser um bom soldado de Cristo. Eu quero ser um bom soldado. Capítulo 6 de Efésios, versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 14. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo o versículo 18. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te agradecer, ó Pai, pela tua santa e bendita palavra. Esta palavra que é poder, ó Pai, para curar, poder para libertar, poder para transformar as nossas vidas. Senhor, que esta palavra venha penetrar, ó Pai, dentro do nosso coração. Que esta palavra venha, Senhor, ó Pai, fazer a mudança dentro de nós. Ó Deus, que nós venhamos nesta noite determinar, ó Pai, ó Deus, e tomar posse, que queremos ser um bom soldado de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha transformar, ó Deus, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ó Deus, que esta palavra venha, Senhor, ó Pai, de encontro, Senhor, ó Pai, como uma dinamite, Senhor, ó Pai, explodindo dentro de nós e fazendo a mudança dentro do nosso ser. Senhor, nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor glorifica e exalta o teu nome. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra a potestade e principados. Ó Deus, e é no teu nome, ó Pai, que nós vencemos todas as lutas. Ó Deus, e é no teu nome que nesta noite nós profetizamos, ó Pai, para que o mundo espiritual possa ouvir. Ó Deus, que o Senhor reina, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, ó Pai. Ó Deus, e que toda força maligna contrária seja repreendida. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, ó Pai, que toda força maligna seja, Senhor, ó Pai, ó Deus, destronado todo o trono de Satanás. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amados irmãos? Eu quero ser um bom soldado de Cristo. Amados irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração. Terça-feira, o evangelista Piazza ministrou uma palavra muito linda e muito importante para nós, igreja do Senhor, vencendo os demônios do dia a dia.
vencendo as lutas diárias. E a palavra de Deus, nós lemos aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amados irmãos, nós não estamos aqui lutando contra vidas, nós não estamos aqui lutando contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta, amados irmãos, é contra os poderes das trevas. Mas para nós vencermos estas lutas, nós temos que tomar o conselho de Deus. A Bíblia diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar fortaleza. Para ser um soldado, amados irmãos, um bom soldado, nós temos que ir na fonte, naquele que tem poder para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer, amados irmãos, para que no momento dos embates, no momento das lutas, no momento das dificuldades, das pelejas, nós venhamos estar de pé, nós venhamos permanecer de pé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo, amados irmãos, os últimos dias da igreja nessa terra. E é um desafio para nós, no século 21, igreja do Senhor. É um grande desafio permanecer de pé nos nossos dias. Porque nós estamos vendo, amados irmãos, de todos os lados, quedas e mais quedas, pessoas que você e eu, nós nunca imaginaríamos que iria cair, que iria fazer, que iria desviar dos caminhos do Senhor, e infelizmente estão caindo, estão tendo quedas. Mas nós temos que fortalecer no Senhor. E eu estava meditando, amados irmãos, sempre que eu prego sobre soldado, eu começo a imaginar a vida de um soldado. Quando o soldado entra no quartel, quem aqui já foi soldado? Carlos, irmão Fábio, já serviu no quartel? Eu não servi, mas eu aprendo com eles. Eu aprendo com as experiências dos irmãos. Quando a pessoa entra num quartel, a primeira coisa que ele recebe ali do seu comandante é a sua farda. Ele recebe ali a sua farda e recebe ordens. Dificilmente você vê um policial, um soldado, andando com a roupa amarrotada, a roupa bagunçada. Você vê sempre eles andando passadinho, bem arrumadinho. E você fala assim: uau, um soldado dessa forma? Mas você sabe por que eles andam daquela forma? Porque eles foram ensinados dentro do quartel a cuidar bem daquilo que eles receberam. Ele recebe ali, amados irmãos, um coturno, uma bota. E a primeira coisa que, no momento que ele está recebendo ali, o comandante fala: você tem que andar com ela lustrada, você tem que andar com ela arrumada, limpa. Ele recebe os benefícios, mas ele também recebe as ordens. E ele tem que seguir as ordens. Quando o soldado, amados irmãos, ele não segue as ordens do comandante, ele recebe consequência por aquelas atitudes. E nós, amados irmãos, somos soldados não deste exército aqui humano, nós somos soldados de Cristo. E como bons soldados de Cristo, que nós somos, que nós fomos chamados para ser, nós precisamos de seguir as ordens. O interessante aqui é que a palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados irmãos, todos os dias o diabo arma ciladas, todos os dias o diabo arma laços, todos os dias o diabo prepara um meio de nos apanhar. É onde nós precisamos vigiar, conforme diz o versículo 18. Por que eu pedi à igreja para ler comigo o versículo 18? Porque quando nós estamos orando em todo o tempo, o que é isso, orando em todo o tempo? Nós não estamos de joelho todo o tempo. Nós às vezes não podemos estar ali mais do que 1 hora, às vezes de joelho, por dia. Mas nós podemos estar em todo o tempo orando. Orando como, pastor? Estando ligado ao trono da glória de Deus, orando em espírito, em pensamento, repreendendo forças malignas, repreendendo, amados irmãos, as ciladas do diabo.
repreendendo toda a força contrária. Possivelmente as irmãs que limpam casa, que entram na casa de várias pessoas, já sentiu aquela opressão. Tem casa que você entra, que você se sente bem, mas tem casa que você entra, você já sente o clima pesado, você sente aquela opressão maligna ali operando dentro daquela casa. E nós não temos como chegar lá e bater o joelho no chão e ficar orando, não. Mas nós podemos estar em oração, em espírito, clamando a graça, clamando o sangue de Jesus, clamando pelo nome de Jesus. Senhor, repreenda toda a força maligna. Eu não sei se alguns irmãos aqui conheceu a Guitar Center alguns anos atrás. Amados irmãos, alguns anos atrás, quando você entrava ali pelo corredor, você já sentiu um cheiro mau, algo maligno naquele lugar? Não estou falando, é instrumento. A gente compra as coisas, consagra ao Senhor e é para o uso do Senhor. Eu estou falando do local, do peso que era aquele local. E eu ia fazer muita entrega ali naquele local. E tinha vezes que eu já ia, quando eu saía do trabalho, que era para entregar lá, eu já saía, Senhor, o sangue de Jesus tem poder para me cobrir. O sangue de Jesus tem poder para repreender aquela força maligna. E Deus levanta crente lá dentro. Amados irmãos, e hoje você entra naquele lugar. É um lugar ainda onde muitas pessoas vão ali, é um comércio, não tem problema o lugar. Mas hoje você já sente diferença naquele local. Você já não sente mais aquele mau cheiro, aquele cheiro que parece coisa que vinha do inferno. Forças malignas. Mas nós podemos, em nome de Jesus, repreender e estar orando em todo o tempo. Amados, nós precisamos aprender. Quando o Carlos entrou no quartel, o irmão Fábio entrou no quartel, a primeira coisa que ele recebeu lá foi a farda. Ali a farda, os instrumentos, e recebeu ali a sua arma. Ele recebeu a arma e recebeu instrução. Isso aqui é a sua melhor amiga. Esta arma aqui é a sua melhor amiga. Mas você tem que cuidar bem dela. Você tem que aprender a limpar ela. E com certeza, amados irmãos, como todo bom soldado, praticamente ele passa mais limpando a sua arma do que usando. Por quê? Porque ele foi instruído que aquela arma é a sua amiga, é aquela que vai defender nos momentos de perigo. Amados irmãos, quantos crentes que não sabem disso? Quantos crentes não sabem que isso aqui é o nosso melhor amigo? A arma do crente é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ter zelo pela palavra de Deus. Mas por que, pastor, que muitos crentes não sabem disso? Sabe por quê? Porque não carrega a sua melhor amiga, não cuida dela, não olha para ela, não lê ela. Deixa ela aberta no Salmo 91 e pensa que aquilo ali vai espantar espírito maligno. Não, amados irmãos. Pensa que o Salmo 23 ali vai trazer paz para dentro do lar. Não, amados irmãos. Vai trazer paz no dia que nós pegarmos ele e colocarmos dentro do nosso coração. Vai espantar espíritos malignos no dia que nós estivermos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Quantos crentes, amados irmãos, que não cuidam bem da sua arma? Quantos crentes que deixam a sua arma em qualquer lugar? Cuida bem da sua arma. Cuida bem da sua espada. Cuida bem da sua Bíblia. Tenha zelo por ela. Tenha zelo, tenha cuidado. Porque esta aqui é a arma que vai te defender contra as astutas ciladas do inimigo. Orando e vigiando. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ali no 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu gostaria de reler este versículo com os irmãos. Alguns dias atrás eu preguei no culto de doutrina, falei sobre esse texto. No capítulo 2, no versículo de número 3, de 2 Timóteo 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. E muitas vezes a gente passa por esse texto, irmão João, e a gente queima ele.
Mas quando o apóstolo Paulo fala algo aqui, me chama muita atenção. Como bom soldado de Cristo. Por que o apóstolo Paulo não falou assim, sofre pois comigo as aflições como soldado de Cristo? Não, como bom soldado de Cristo. Eu não quero ser somente um soldado de Cristo. Eu quero ser um bom soldado de Cristo. Eu não estou aqui falando para engrandecer, não, amados irmãos. Pelo contrário. Existem 3 tipos de soldados. Existe o mau soldado. Existe aquele que é mau. Com certeza lá no quartel você encontrou pessoas mal. Aquele que não tem misericórdia. Aquele que quando tiver de bater, ele bate, não, ele espanca. Ele machuca. Existe o soldado normal. Soldado normal é aquele que não faz diferença. É aquele que não pode contar com ele. Mas existe o bom soldado. E o bom soldado, esse faz a diferença. Por quê? Porque é Cristo na sua vida. É Cristo vivendo, é Cristo reinando. E a Bíblia diz aqui, sofre pois comigo. Sofrer pela causa de Cristo. Somente o bom soldado de Cristo, amados irmãos, está disposto a sofrer por Cristo. O mau soldado, amados irmãos, no momento de sofrimento, ele espirra, porque ele quer ver os outros sofrer, não quer pagar um preço, ele não quer sofrer. O soldado normal, no momento de sofrer, é outro também que não suporta o sofrimento. Mas o bom soldado de Cristo, ele sofre pela causa de Cristo. Ele geme na presença do Senhor por amor da obra de Deus. Versículo de número 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa terra. O bom soldado de Cristo, amados irmãos, ele corta a volta de problema. O bom soldado de Cristo, ele foge de ter problema, mas ele encara o problema de frente, quando tem que encarar. Ele não foge da realidade da sua vida. O bom soldado de Cristo, ele não tem medo das forças malignas. O bom soldado de Cristo, no momento que ele tiver que enfrentar o diabo, ele está coberto pelo sangue de Jesus. Ele sabe que sobre a vida dele tem autoridade. E ele não vai fugir daquela realidade. Tem pessoas que no momento de enfrentar, amados irmãos, demônio, ele foge, porque ele tem medo. E o soldado, ele é preparado para não ter medo. É por isso que ele vai para o treinamento. O soldado, ele é treinado para encarar o inimigo de frente a frente. O soldado, ele é treinado para não fugir do inimigo. Morrer, mas não correr. E a Bíblia diz que Deus deixou preparado todas as armaduras. E o interessante é que Deus deixou armaduras de proteção e de ataque. Assim também é um soldado normal. Ele aprende, ele recebe ali armaduras, as suas ferramentas, suas armas de guerra, tanto para defesa quanto para ataque. Ele está apto para receber, para atacar, mas também apto para defender, no momento que precisa defender. E o bom soldado de Cristo precisa entender isso. Porque o soldado normal, ele foge da batalha. No momento do vamos ver, ele foge. E Deus não deixou a armadura para as costas. Se você voltar lá no texto e procurar lá em Efésios, no capítulo 10, você não vai encontrar nenhuma armadura que Deus deixou ali naquele texto para proteger as costas. Sabe por quê? Porque quem vira as costas não são os corajosos, não são os valentes. São os medrosos.
E Deus não deixou armadura para as costas de ninguém. Deus deixou as armaduras para proteger o soldado quando ele encara de frente o seu problema. E amados irmãos, nós precisamos de colocar no nosso coração de ser um bom soldado de Cristo. A Bíblia conta a história, amados irmãos, de Neemias. Eu gostaria que os irmãos fossem no texto de Neemias, no capítulo de número 4. Eu creio que todos nós aqui conhecemos Neemias. Já ouvimos pregações de Neemias. Muitos aqui já pregaram sobre Neemias. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido tomada, Jerusalém tinha sido destruída, o templo havia sido destruído, os muros haviam sido derribados, as portas haviam sido queimadas a fogo. Os inimigos invadiram Jerusalém por desobediência de Jerusalém, por desobediência do povo de Israel a Deus. Deus havia levantado profetas, havia advertido o povo. Deus havia falado ali através dos profetas, advertindo o povo, para o povo voltar o coração para Deus, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz que o povo matava os profetas, o povo maltratava os profetas. Jeremias foi um profeta que Deus levantou. Antes do povo ser levado cativo, Jeremias profetizava, Jeremias chorava. Jeremias ali, amados irmãos, derramava lágrimas, conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por que ele é conhecido assim? Porque ele profetizava e ele sabia que Deus ia cumprir aquela palavra. Mas o povo tinha endurecido o coração. O problema é quando o homem endurece o coração, amados irmãos. Por mais que Deus está falando, por mais que Deus está advertindo, por mais que Deus está ministrando, as pessoas com o coração duro, ela não quer dar ouvido à voz de Deus. Jerusalém não foi diferente, o povo endurecia o coração. E Jeremias pregava, Jeremias advertia, Jeremias falava a palavra de Deus. E aquele povo continuava com o coração duro, afastado de Deus. Pegaram Jeremias, jogaram Jeremias na cisterna. Jeremias ficou atolado ali naquele buraco, naquela cisterna. Pegaram Jeremias, jogaram no calabouço. Jeremias ficava preso ali no tronco. E Jeremias saía, Deus dava um livramento. E no final da história, Jeremias viu, contemplou com seus próprios olhos a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi invadida ali pelos caldeus. Jerusalém foi destruída pela mão dos inimigos, pela desobediência, pelo afastamento das pessoas de Deus. Aquele povo, em vez de buscar ao Senhor, aquele povo, em vez de ser grato ao Senhor, a Bíblia diz que aquele povo buscava aos balaíns, buscava adorar aos deuses ali pagãos daquelas terras vizinhas. E a Bíblia agora diz, amados irmãos, que foi destruído Jerusalém, os muros foram derribados, as portas foram queimadas, o templo ali, amados irmãos, o grande templo de Salomão, aquele templo cheio de glória, agora estava arruinado. Eles colocaram fogo, amados irmãos, e diz a história que os ouro que havia no templo ali derretia e endurecia no meio das pedras. O que os caldeus fizeram? Arrancaram pedra por pedra, porque nas pedras estava grudado o ouro. Levaram pedra por pedra, destruiu totalmente o templo de Deus, o grande templo de Salomão. E agora, amados irmãos, passados 70 anos no cativeiro, 70 anos oprimidos, 70 anos, amados irmãos, aquele povo na lição, na disciplina de Deus. Quantas pessoas, amados irmãos, estão caminhando para ser disciplinado? Quantas pessoas estão se afastando, estão endurecendo o seu coração? Que desta noite, amados irmãos, que nós venhamos ser um bom soldado de Cristo. O bom soldado, amados irmãos, ele não fica questionando o seu ali comandante. O bom soldado, ele obedece às ordens do seu comandante. O soldado, quando ele começa muito a questionar, você sabe o que o comandante faz? Leva ele para disciplina, leva ele para a cela. Está reclamando demais. No exército é assim, irmãos.
A pessoa começa a dar muito trabalho, sabe o que acontece? Tem uma cadeia reservada para o soldado. Aquela cadeia para os desobedientes. É para aquele que não segue as leis ali do exército. Foi o que Deus fez aqui com o povo. Deus disciplinou o povo. Porque aquele povo não queria seguir as leis de Deus, não queria obedecer. Mas Deus agora, depois de 70 anos, Deus levanta ali Neemias, homem de Deus. Deus levanta aquele homem agora para restaurar os muros. Os muros estavam derrubados. Jerusalém, amados irmãos, a Bíblia diz que estava em vergonha. Estava envergonhado. E Deus agora levanta esse homem de Deus, esse bom soldado. E nós temos que aprender muito com Neemias. Neemias foi um bom soldado de Cristo. Neemias exortou o povo aqui no versículo 18 do capítulo 2. Exortou o povo para que o povo levantasse e trabalhasse. E o povo começou a obra. O povo deu ouvido, amados irmãos, mas também depois de ter passado pela disciplina. Tem muito soldado que começa no exército, dando muito trabalho, mas quando ele sai de lá, amados irmãos, afiado. Ele sai de lá preparado. Ele sai de lá como um bom soldado. Por quê? Porque ele passou pelas disciplinas. E a Bíblia diz, amados irmãos, que o povo agora deu ouvido, levantou e começou a trabalhar, começou a reedificar os muros de Jerusalém. Mas tudo que nós fazemos, amados irmãos, existe oposição. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo que você quer fazer para Deus, tem oposição. É interessante que você presta bem atenção. Você está assistindo televisão. Você está assistindo um filme. Você passa 2 horas assistindo aquele filme. Você fica ali feliz, porque o filme às vezes é um filme bom. Não tem sono, não abre a boca de jeito nenhum. Mas você vai, pega a sua Bíblia e começa a ler. Você começa a ler 1 minuto, 2, e de repente você está abrindo a boca. De repente você está, Jesus, eu estou babando, eu não estou aguentando. Eu sei que alguém aqui, muitos aqui já fizeram o teste, voltaram para a televisão. Estou babando, estou com sono, não estou aguentando. Deixa eu ver o 7 News. Puf! Aí foi o 7 News, aí foi o 8 News, foi o 9 News, né? E começou a assistir um programa que chamou a atenção e ainda ficou mais 1 hora na televisão. Só isso. Tudo que nós fazemos para Deus existe oposição. Você bate o joelho para orar. Agora eu vou orar, vou falar com Deus, Piazza. Aí você bate o joelho. Você lembra daquela ligação que você não fez. Você lembra daquele e-mail que você tinha que mandar. Você lembra daquele website que você tinha que ver o preço daquela roupa que você não olhou antes. Aí você começa a lembrar de alguma coisa que você tinha que fazer. E começa, amados irmãos, e a sua mente, você fica lá 1 minuto, 2, e a mente voando para lá e para cá. E você nem ora, nem fala com Deus, e também não faz mais nada. Final das contas, que você depois levanta, amém, Senhor, mas nem falou com Deus, nem falou, Senhor, muito obrigado, nem falou, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tudo que nós fazemos tem oposição. O inimigo se opõe. E a Bíblia agora diz, amados irmãos, que o inimigo se levantou. A construção iniciou. O povo estava ali com a mão na obra. O povo estava ali alegre. O povo estava ali disposto a trabalhar na obra do Senhor. Mas de repente vem o inimigo, evangelista Piazza. Vem o inimigo e começa a usar o que ele sabe muito bem. E aonde nós vamos aqui entrar, amados irmãos,
vencendo esses inimigos, vencendo esses demônios também, evangelista Piazza. Versículo de número 1 do capítulo 4 de Neemias. Quem era Sambalate? Sambalate era inimigo do povo de Deus. Sambalate, amados irmãos, era inimigo da obra de Deus. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Amados irmãos, uma das armas que o inimigo usa, e é interessante que você já viu algum vídeo na televisão, no Discovery, ou algum outro canal, TLC, sobre o preparamento de um soldado num campo. É interessante quando você vê ali o comandante, ele grita com aquele soldado, ele às vezes usa nomes pesados para aquele soldado, e ele ali quase que, amados irmãos, massacra aquele soldado. Mas a gente pensa assim, não, mas por que a pessoa está fazendo dessa forma? Amados, ele está preparando aquele soldado para no momento que ele estiver de encarar o inimigo, no momento que o inimigo abrir a boca e começar a falar palavrões, aquele soldado está preparado para ouvir aquilo. Aquilo já não machuca mais o seu interior. Ele já está emocionalmente já sarado, preparado para poder lidar com aquela situação. E a Bíblia diz aqui, amados irmãos, que o inimigo começou a escarnecer. É uma das armas que o inimigo usa contra nossas vidas, contra a vida do crente. Mas quando nós estamos com as armaduras de Deus, nós vamos fazer como Neemias. Neemias era um bom soldado de Cristo. Neemias era um soldado que não estava, amados irmãos, despreparado. O inimigo começou a escarnecer, começou a falar mal, começou, amados irmãos, ali a espraguejar, jogar maldições. E esta é uma das armas que o inimigo usa para desanimar. Porque quando alguém bate nas suas costas e fala assim, irmão, você está bonito, é bom, levanta o seu ego, você fica feliz. Mas quando alguém fala assim, irmão, vou dar aqui um exemplo, eu não gostei desse botão dessa roupa sua, está tão feio. A gente se ofende. Tem pessoas que se alguém falar assim, o botão da sua roupa está feia, já nem volta mais, já nem toma a Santa Ceia. Amados, falando coisa séria. O bom soldado de Cristo, ele tem que estar preparado para ouvir e não se ofender. Porque nem sempre alguém vai chegar e bater nas suas costas e falar assim, homem de Deus, homem abençoado. Muitas vezes o inimigo vai usar alguém para escarnecer de você. Mas até nisso é Deus te preparando. Conforme nós vemos na vida secular de um soldado, ele é preparado pelo seu comandante a passar por tudo isso. Porque senão, amados irmãos, no momento da guerra, ele faz uma loucura. E quantas vezes, amados irmãos, nós vemos pessoas que não suporta a oposição, não suporta, amados irmãos, nenhuma palavra contrária, só palavra de ânimo. Vai. E muitas vezes nós temos que ouvir uma palavra, amados irmãos, toma posição. Conserta. O inimigo agora escarnece. Disse na presença, versículo de número 2, na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, que faz estes fracos judeus? Permitir-se-lhe isto? Sacrificarão, acabarão a obra num só dia?
Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita que estava do seu lado, disse: ainda que reedifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Os inimigos escarneceram. Os inimigos estavam aqui zombando. Zombando, amados irmãos, do povo de Deus, do povo que estava trabalhando. Mas agora nós vemos aqui, é a resposta da zombaria. E é o que nós temos que estar preparado, porque o bom soldado de Cristo, nós temos que estar, amados irmãos, instruído na nossa arma, na palavra de Deus. O que Neemias fez? Neemias se chateou, dobrou as pernas e falou: não vou trabalhar mais, estou emburrado. Não, não foi assim que Neemias fez. O bom soldado de Cristo, ele não desanima. O evangelista Piazza pregou na terça-feira sobre Davi. No momento que o irmão dele começou a confrontar, o que a Bíblia diz? Davi se desviou dele e foi para outro lado. Como bom soldado de Cristo, muitas vezes nós temos que, tá falando mal, deixa eu ir para o outro lado. Nesse caso, saída para a esquerda, ou saída para a direita, mas sai de perto. Porque se a gente ficar perto de pessoas que estão reclamando, amados irmãos, nós vamos nos contaminar. Se nós ficarmos perto de pessoas, amados irmãos, que está zombando, falando mal, reclamando da vida, vai acabar que a gente vai se contaminar com isso. Nós temos, amados irmãos, que pessoas que estão querendo nos desanimar. Sai para a direita ou sai para a esquerda, mas foge daí. Sai para lá, desânimo. Versículo de número 4. Ouve, olha a resposta do homem de Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faz cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça. E faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras as suas iniquidades, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias não pôs brigar. Neemias não pôs a devolver palavras. Neemias, amados irmãos, ele foi a orar. E é o que nós temos que aprender, amados irmãos, para sermos bons soldados de Cristo, precisamos orar mais. Precisamos, amados irmãos, de buscar mais a face do Senhor. Precisamos de clamar mais a Deus. Neemias foi orar pelos seus inimigos. O Senhor, toma ele nas tuas mãos. Eles estão provocando a tua ira, não é a minha. Eles estão tentando desanimar, os teus edificadores, não é a mim. Senhor, cuida deles. E a Bíblia diz que o coração do povo estava ali na obra. E a obra continuou. A obra não parou. Eles não foram desanimados por causa da zombaria. Eles não foram desanimados por causa do escarnecimento dos inimigos. Eles se colocaram ali a buscar a Deus e continuar a obra. Amados irmãos, está difícil, continua fazendo a vontade de Deus. O inimigo está se levantando, está escarnecendo, continua fazendo a obra de Deus. A obra é grande. A obra é grande. E a Bíblia diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas que é para nós orarmos, para Deus enviar mais ceifeiros. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus está levantando. Deus vai levantar mais, para poder, amados irmãos, ajudar nessa obra. Quantas vidas, quantas famílias que precisam ainda de levantar muros. Precisa ainda, amados irmãos, de conhecer pessoas que estão dispostas a trabalhar na obra. Mas quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas, versículo 7, e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que as brechas já se começaram a tampar, iraram-se muito. Amados irmãos, o inimigo não desiste.
Ele não desiste de mim, de você. Nós, como bom soldado de Cristo, nós temos que entender que o inimigo tenta todos os dias para nos destruir. Ele não desiste da minha vida, não desiste da sua. E a Bíblia diz aqui, amados, que os inimigos iraram-se muito. E o que eles fizeram? Versículo de número 8. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e por causa desta ameaça pusemos contra eles de dia e de noite. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar os muros. Os nossos inimigos também disseram: antes que saiba ou veja qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim a esta obra. Amados, os inimigos quase conseguiram. A Bíblia diz que a força dos trabalhadores ali minguou, que aqueles trabalhadores que estavam ali trabalhando, edificando, começou a querer olhar para o tamanho do trabalho, começou a tirar a visão do propósito de Deus, por causa dos inimigos, por causa da zombaria. E a Bíblia diz que eles aqui começou a desanimar, a desfalecer. E os inimigos ali projetando ainda, irmão João, as coisas parecem que estavam ficando pior. Projetando ali entrar no meio do povo, a matar o povo, a colocar fim àquela obra, para que aquela obra não fosse adiante, porque o inimigo se levanta contra a obra de Deus. Mas a obra de Deus, amados irmãos, quem é o inimigo para poder se colocar diante dela? É por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia agora diz que Neemias colocou guardas. Neemias agora, amados irmãos, colocou vidas e animou o ânimo do povo. Animou o povo, não vamos desanimar. Amados irmãos, que nós sejamos um animador, amém? Que nós venhamos ver alguém desanimado, nós vamos falar para ele: vamos, ainda há esperança, nós não vamos desistir, nós não vamos voltar atrás, a obra é grande, mas vamos continuar. Poder fazer ela em um dia não pode, mas com a ajuda do nosso Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ver a obra de Deus caminhando e a obra de Deus avançando. Deus está no nosso meio. Amados irmãos, e o inimigo está tentando destruir a obra de Deus, mas nós temos que tomar todas as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, como o bom soldado de Cristo. Amados irmãos, nenhum soldado vai para a batalha despreparado, nenhum soldado sai para a guerra sem a sua arma, nenhum soldado sai para a guerra sem ali a sua farda, sem ali, amados irmãos, com aqueles aparelhos que ele sai ali para guerrear. Ele está preparado com o capacete, com a bota, ali com o seu peito, ali com aquele colete antibala. Porque ele sabe que o inimigo, ele vem para matar. O inimigo vem para roubar e destruir. E ele tem que estar preparado para que o inimigo não venha vencê-lo. E o inimigo não desiste. Versículo 1 do capítulo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Amados irmãos, já não tinha brecha, irmão João. Os muros já estavam levantados. Você se lembra no capítulo 4 que os inimigos falaram: ainda que uma raposa venha e esbarra nesse muro, eles vão cair? Amados irmãos, e o muro estava edificado, porque o coração do povo estava disposto a fazer a obra. Nós, como bom soldado de Cristo, nós também temos que colocar o nosso coração
para fazer a obra de Deus. Embora que esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos numa das aldeias da planície de On. Porém, intentava fazer-lhe mal. De modo que lhe enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra. Não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha como que o inimigo, ele mudou a estratégia. O inimigo tinha dito ali para eles: olha, nós vamos entrar no meio, nós vamos matar eles. Nós vamos destruir, esta obra vai parar. O inimigo começou ali zombar, o inimigo começou ali, amados irmãos, escarnecer. Tentou de todas as formas. Agora, a Bíblia diz que eles enviam um mensageiro, uma carta. E chama Neemias agora para uma conversa formal. Uma conversa boa, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo. Para colocar as coisas em ordem, tudo bem conosco. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus teve o discernimento, que o inimigo não queria nada de bom. O que o inimigo estava planejando era fazer o mal. E o que me chama a atenção foi a resposta dele: estou fazendo uma grande obra. Amados, fazer a obra de Deus é uma grande obra. Quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós estamos fazendo uma grande obra. E nós não podemos descer. Porque o que o inimigo quer é que você desça da sua posição. Você desça do local aonde Deus te colocou. Eles estavam ali fazendo uma obra para Deus. Os muros já tinham sido edificados. Já tinha sido levantado, não tinha mais brecha. Jerusalém agora já tinha proteção. O muro fala de proteção. Proteção contra o inimigo. Proteção contra o mal. Uma cidade, amados irmãos, com muros. Por que Jericó? A Bíblia fala muito sobre Jericó, porque Jericó era uma cidade fechada. Era uma cidade ali, amados irmãos, com muros altos. Segundo estudiosos, os muros de Jericó passava carros, carroças. Só para nós termos uma ideia, aonde a prostituta Raabe morava? Aonde ela morava, irmãos? Só quem sabe. Aonde? Ela morava em cima do muro. De modo que o muro era tão largo que teve espaço para ela morar lá em cima. Fazer uma casa em cima do muro. Mas contra o nosso Deus, quem é os muros de Jericó? Os muros de Jericó caíram por terra por quê? Porque estava ali se opondo à caminhada do povo. Estava bem ali naquele local que o povo tinha que passar. E Deus deu a vitória. Os muros de Jerusalém agora estavam levantados. A cidade estava protegida. Os inimigos agora já não achavam brecha. Não tinha brecha. Amados, que Deus nos ajude, como bom soldado de Cristo, a levantar muros de segurança na nossa vida, na nossa família. Cercar a nossa casa com muro. Aqui não, no Brasil, todos nós viemos de lá, menos a Carla, o Derek. Os nossos filhos também nasceram aqui. Nós sabemos que no Brasil as casas são cercadas com muros. Muros, e às vezes em cima do muro ainda é colocado um caco de vidro, cerca elétrica, uns pregos colocados ali para cima, cachorro do outro lado, né? Segurança. Por quê? Porque o dono da casa está preocupado com a sua segurança e da sua família. Porque ele sabe, amados irmãos, que aquilo ali pode impedir alguém arrombar a sua casa. E muitas vezes aquilo impede mesmo.
Muitas vezes ali, quando o ladrão vem roubar aquela casa, mas ele vê aquela casa cheia de segurança, ele pega e fala, não, vou roubar aquela outra ali, porque aquela outra não tem segurança nenhuma, ela é mais fácil de eu arrombar. E às vezes rouba do vizinho, mas não rouba aquela, porque aquela lá está bem segura. Amados, na nossa vida espiritual, a Bíblia diz que Satanás, ele é o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Sabe por que ele não consegue matar, acabar com a sua vida e com a minha vida? Porque nós estamos debaixo da proteção divina. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus que está nos cobrindo. E quando o inimigo tenta destruir as nossas vidas, ele não consegue. Por quê? Porque existe uma cerca espiritual, muros espirituais que está cercando a nossa vida, muros de oração, sabe, muros de intercessão. E o inimigo tenta, mas ele não consegue. E o inimigo não desiste. Mas nós estamos aqui para sermos um bom soldado. Eu quero ser um bom soldado de Cristo. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E somente o bom soldado de Cristo, ele consegue agradar a Deus. Aquele que nos alistou, ele não se embaraça com as coisas dessa terra a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos ficar de pé neste momento? Queremos ser um bom soldado de Cristo. Vencer as forças espirituais. Vencer as forças malignas. Amados irmãos, nós precisamos estar armados. Armados e preparados. O interessante é que a pessoa vai lá numa loja de armas, ele compra um revólver, ele compra lá um calibre 38, 44, 7,65, né? Algumas. Isso é mais ou menos o que eu lembro no passado. Mas Deus deixou aqui uma arma poderosa, 66, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, para nos defender do mal, para nos defender do maligno. Eu me lembro, amados irmãos, quando eu fui no Brasil em 2006, eu tenho um parente que ele é muito bravo. Ele é muito de andar armado. E eu fui na sua loja. E quando eu entrei no office da loja, ele estava com 2 armas em cima da mesa, dentro do office. E eu entro ali, quando eu olho aquelas armas, eu vejo que do lado daquelas armas tinha uma Bíblia. A sua esposa é crente. Tinha uma Bíblia do outro lado. E eu conheço meu primo. Meu pai quase me tirou de lá no puxão. Eu olhei para aquelas 2 armas, olhei para aquela Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia e eu disse para ele: você sabia que esta Bíblia é muito mais poderosa do que essas 2 armas que você tem aí? E ele olhou para mim. Meu pai olhou espantado, porque ele sabia que eu estava confrontando. E eu disse para ele: você sabia que esta Bíblia aqui, ela tem poder para transformar? As suas armas só tem poder de matar, só poder para destruir. Mas esta aqui tem poder para matar e ressuscitar. Ela mata o pecado e ressuscita o novo homem. Ela transforma a vida do mais vil pecador. E segurando aquela Bíblia, eu disse para ele: essa aqui vale muito mais do que essas 2 armas de fogo que você tem aí. E meu pai quase que me puxa daquele office: vamos embora daqui, vamos embora, tem que ir embora.
Amados, a palavra de Deus, ela é poder de Deus. Ela é poderosa. Cuida bem da sua arma. Crente, cuida bem da sua arma. Cuida bem da sua Bíblia. Leia ela, estude ela, medite nela. Ore em todo tempo, vigie com toda súplica e orações. Tomai sobre vós todas as armaduras. O interessante é que Deus não faz assim: eu vou colocar a minha armadura sobre você. Não. Sabe o que Deus faz? Deus convida, vem, toma, pega ela, vai te proteger. Ele não te obriga a você usar.